Olá! E no Dicas de Leitura de hoje, nós temos a alegria de conversar com a jornalista e escritora aqui de Florianópolis, Denise Ferreira. Ela faz parte do nosso Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco e tem participado de formações e a sua escrita já circula na nossa rede. Seja muito bem-vinda, Denise, muito obrigada por aceitar esse convite. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a tua trajetória, para que as pessoas que nos assistem, para que as pessoas que estão lendo os teus livros possam conhecer um pouco mais quem é essa escritora. Eu entrei no mundo da escrita depois que eu tive meus filhos, quando eu senti que não existia uma representatividade da ilha, da nossa ilha, para a idade que meus filhos estavam. Na época meu filho estava com 8 e a mais nova com 4, e existia muita história de boi de mamão, de bruxas, de magia, mas nada assim que fosse uma aventura com pessoas reais, mesmo que seja fantástica, mas com pessoas com quem eles se identificassem, né? E aí, como eu não encontrei nada assim, eu resolvi escrever para também estimular eles a continuar gostando das histórias. Então, já que tu começou falando que essa questão da infância dos teus filhos foi o que te motivou para escrever, eu queria que a gente voltasse um pouquinho antes da Denise escritora. Como é que se constituiu a Denise leitora? Como é que chegaram os livros na tua infância? Como que tu foi, na verdade, pensando nessa assimilação de leitura, de escrita, lá no início, para que depois, na fase adulta, tu pudesse então se tornar escritora? Então, Valesca, eu sou a mais nova de 5 filhos, do meu pai e da minha mãe. E o meu pai sempre teve o hábito de leitura e ele sempre estimulou isso na gente. Dos 5, ele percebeu que eu era a que mais gostava de histórias, né, de continuar lendo depois que ele passou a bola pra gente, né? Ele lia pra gente quando era menorzinha e depois quem pegou sozinha e começou a ler fui eu. Então ele sempre que ele viajava, ele não morava com a gente, ele trazia livros para mim. Então isso foi muito presente na minha vida ao longo da minha infância, assim, esses livros que meu pai trazia. Eu aprendi a ler muito cedo também, com 5 anos, escrever com 4, 5 anos, sempre gostei muito das palavras, das letras. Quando eu estava terminando a infância, assim, quando perguntam o que você vai ser quando crescer, eu dizia que eu queria ser professora e escritora. E aí, quando chegou na adolescência, na hora de escolher uma profissão, eu pensei que eu poderia ser jornalista para continuar esse hábito de ler, de escrever, né? As palavras sempre me encantaram muito, então eu segui a carreira de jornalista por causa da paixão pelas palavras. Então, a jornalista Denise, depois de casada, começou também a estar se inserindo no meio da escrita literária para crianças. E essa questão da temática, eu achei tão interessante tu falares que tu sentiu falta de outros elementos, né? Porque a nossa cultura realmente é muito rica e às vezes a gente fica muito focado em alguns personagens, né? Em alguns aspectos. Como é que surgiu então o teu primeiro livro? Da onde que tu trouxe a ideia? Desde que meu filho era pequenininho, bebezinho, na barriga já eu lia histórias para ele. E a gente sempre teve esse hábito de ler antes de dormir, né? Sempre foi o momento da nossa leitura, era sempre antes de dormir. Quando ele chegou com 5, 6 anos, eu li aqueles livros que eram para a idade dele, e aí ele dizia, já? Acabou? E aí a gente começou a procurar livros mais longos para ler para ele, livros de capítulo, a gente encontrou coisas muito legais, tipo Diários de Pilar, né? Que tem que se passa por vários lugares, inclusive a Amazônia, Grécia, Índia. A gente leu livros clássicos, livros do Monteiro Lobato, né? Eu falo a gente porque era eu e meu marido, né, que revezávamos nessa leitura com as crianças. E eu notei que em Florianópolis tinha uma literatura muito rica, para crianças pequenas, mas não acompanhava o crescimento da criança, né? Uma leitura para criança de 4, 5 anos, 6, mas não acompanha, ela chega com 7, 8 e quer mais. E não tinha nada que se passasse aqui em Florianópolis. Paralelamente a isso, eu moro no Ribeirão da Ilha, e da janela da minha casa dá para ver uma ilha que chama Ilha Dona Francisca, ou Ilha Maria Francisca. E essa ilha sempre me despertou uma curiosidade, assim. E eu trabalhava no centro da cidade e ia de ônibus todos os dias passando pela base aérea.
E a base aérea ali parece uma cidade cenográfica, parece um bairro que parou no tempo, porque aquelas casinhas pequenininhas, muros baixos e tal. E sempre me vinha um desejo de contar alguma história que tivesse alguma viagem no tempo. Então, eu sempre falo, um dia eu vou contar uma história de alguém que, sei lá, pegou um ônibus e foi parar em outra década. Ainda não tinha pensado em escrever para crianças, mas imaginava uma história assim que alguém... que eu mesmo, né, pegasse o ônibus à noite e quando eu saltasse do ônibus já não era mais 2018, 2019, quando eu estava com essa ideia na minha cabeça. Então eu abria aquela página do Word em branco assim e comecei a pensar numa história que casasse tudo isso, né? O cenário onde a gente vivia, a idade do meu filho, essa coisa da viagem no tempo que sempre me instigou, assim. E então eu comecei a escrever, gosto muito do ambiente escolar, então pensei uma coisa de férias escolares, de idade, né, fazer esse link com as férias escolares. Enfim, e aí eu comecei a escrever. Só que chegou na metade da história, eu travei total. Eu pensei, bom, eles já cruzaram o portal, né, não vou dar spoiler aqui da história do meu livro, mas já cruzaram, e o que acontece lá? Daí eu travei total e fiquei sem ter ideias, assim. Nesse período eu continuei lendo com meus filhos e encontrei algumas histórias que me mostraram alguns autores, como, por exemplo, a Ruth Rocha, Ana Maria Machado, que mostraram que a história não precisa ter um propósito, não precisa ter um ensinamento, não precisa ter algo muito mirabolante. Pode ser uma coisa que começa, tem um meio e acaba. E fim, sem explicação, né? Esses autores me ajudaram a me desapegar um pouco da realidade, né, material, assim. E aí, mas eu travei ainda, tentei mais o tempo. Em junho de 2021, eu estava numa viagem a trabalho, era ainda pandemia, crianças em escola, então em casa realmente eu não tinha tempo para trabalhar e para escrever. E viajei, fiz essa viagem a trabalho em que eu precisei ficar num hotel no final de semana. E como era pandemia e ninguém saía na rua, não tinha, né, era meio que proibido sair na rua, eu fiquei trancada no hotel e pensei, bom, já que eu vou ficar nesse hotel, eu vou terminar essa história, só vou sair daqui quando essa história tiver terminado. Eu avancei bastante pela manhã, aí quando eu travei eu saí para dar uma caminhada, caminhei por 1 hora e fiquei imaginando a história, e a história veio, assim, enquanto eu estava fazendo essa caminhada, voltei para o hotel e terminei a história e terminei de escrever ela. Então assim nasceu a minha primeira história, que é Gruta Pocã. Pocã é o nome da gruta que eles atravessam, né, e fazem essa viagem do tempo que eu tanto queria. E depois de todos esses desafios, então, para que, né, esse livro pudesse ser publicado e circular aí com as nossas crianças, veio um segundo título. Tu tens um outro livro também publicado. São os mesmos personagens, também trabalha essas características da nossa região. Tem algum link aí de continuidade ou não? Fala um pouquinho sobre o segundo livro. Quando eu criei o Gruta Pocã, eu tive essa ideia de fazer uma coleção mesmo, que fosse aventuras que se passam na ilha, na nossa cidade. Então eu criei esse nome da coleção, que chama Manezinhos em Aventura, e aí cada edição sairia a história de um bairro diferente. Então o primeiro é no Ribeirão da Ilha, que é o bairro onde eu moro, e o segundo, eu já desde antes de saber qual a história, eu já comecei pelo local. Pensei, vou fazer sobre a Lagoa da Conceição, que é o bairro onde eu cresci. Então eles têm esse link de ser histórias que se passam em Florianópolis, vividas por crianças reais, mas são histórias fantásticas, né? De coisas que são imaginadas, né? E o segundo livro eu fiz eu fiz um caminho um pouco mais rápido, mas eu fiz no mesmo formato de autopublicação. Como o primeiro, sem as pessoas me conhecerem, eu consegui de primeira vender 35 livros, eu sabia que com 35 livros, com a venda de 35 livros, eu conseguiria publicar o segundo livro. Então eu fiz uma campanha, um financiamento coletivo, com o objetivo de vender 40 livros e publicar e imprimir 100 exemplares. No fim eu vendi mais de 70 livros e consegui fazer uma tiragem de 250 exemplares. Então o segundo livro foi totalmente por financiamento coletivo, né? No final eu coloquei a lista das famílias e crianças, enfim, que me ajudaram a publicar.
em agradecimento, né? E aí esse foi o caminho do segundo livro. Denise, como foi gostoso ouvir novamente eu, né, que já conhecia, que tive, na verdade, o privilégio de ver a tua fala na nossa formação continuada e a tua participação no Clube da Leitura, poder ouvir mais detalhadamente dessa presença, né, de elementos no nosso cotidiano, regionalidade, pensar no Ribeirão da Ilha, na Lagoa da Conceição, nos escritos para as infâncias. E lembrando que não é somente para os nossos escritores mirins, autores, leitores mirins, né? Não somente para os estudantes, mas para toda a família e para os professores, porque nós entendemos que a boa literatura é para todas as idades. Então aqui fica o agradecimento e o convite para que tu continues participando conosco, e eu espero que este ano tu estejas realmente circulando em mais unidades educativas e que possamos ter mais escritos teus. Bora fazer mais publicações. Obrigada, viu, querida? Valesca, eu que agradeço o convite para vir aqui hoje contar essa história, que mais autores tenham essa oportunidade de falar sobre o seu trabalho aqui. Fico muito feliz que existe esse espaço aqui na nossa cidade para valorizar os autores locais. E eu queria também fazer um convite para quem está assistindo. Meus livros eles estão disponíveis no meu site. O meu Instagram é @DeniseFerreira_escritora. E lá tem um link para o site para comprar os livros. Também tem os livros no leitor digital, aquele que todo mundo conhece. E eu gostaria muito também de apresentar o meu livro nas escolas de Florianópolis. Muito obrigada. E assim encerramos mais uma edição do Educa Floripa. No programa de hoje mostramos como a educação vem se transformando para garantir um futuro melhor para os nossos alunos. Acompanhe os próximos programas e